Bom dia, comunidade Origens, tudo bem? Hoje, como sempre, tem uma passagem, alguma situação que acontece que faz com que eu tenha o desejo de falar sobre um determinado assunto aqui na live. E hoje eu acordei bem cedinho ali e fiquei no pensamento e fiquei aquela informação vindo na cabeça que eu tinha que falar sobre o baú dos sentimentos. Que é isso, né? Baú dos sentimentos. Baú dos sentimentos. Não sei se você tem algum baú guardado que traz sentimentos lá escondidos que ficam às vezes guardados com uma chavezinha, uma chave mestra, que muitas vezes é difícil de achar ela. Aquele baú que tem aquela chavezinha que você escondeu em algum lugar que não lembra mais. E aquele sentimento que ficou guardado naquele baúzinho ficou e ainda tá lá. E às vezes tá difícil de abrir aquele sentimento. Quem aí tem aquele sentimento guardado que ainda não achou a chave para poder desbloquear? O que vocês me dizem? Você já parou para pensar isso? Que tem às vezes um baúzinho dentro de você que guarda um grande sentimento. Esse sentimento precisa ser encontrado, decifrado e aflorado de uma determinada maneira. E esse sentimento é o que a gente vai olhar hoje. A gente vai conversar hoje e vai falar um pouquinho por hoje. Cada órgão, cada tecido do nosso corpo é como se fosse um baúzinho. Um baúzinho que apresenta um sentimento específico. Pode ser uma mágoa, pode ser uma raiva, pode ser um sentimento de abandono, pode ser um sentimento de amor que doeu em algum dia e ficou marcado. Esse baú que representa esse órgão, ele tem uma chavezinha mestra, que é possível a gente abri-lo e que aquele sentimento que ficou lá e está preso em você, aquele sentimento que ficou guardado e você não consegue tirar, que seja possível de ser arrancado de você. Aquela raiva, aquela tristeza, aquela desproteção que eu senti em algum momento da minha vida. E eu vou passar por alguns exemplos desse tipo de sentimento. Bom dia, Denise, bom dia, Lívia, bom dia, Natália. Acordada cedo hoje, hein? Então, nesse sentido, eu encontro frequentemente um baúzinho nos pacientes, que é um baúzinho do sentimento da não aceitação. Vocês já viram isso no paciente de vocês? Fala aí, ok, eu vi isso já. Bom dia, Lucleia. Eu já tive esse paciente que tinha essa alteração de não aceitação. Então, esse baúzinho da não aceitação, às vezes ele guarda aquele sentimento frustrado lá dentro dele, que faz com que essa pessoa, às vezes, carregue a vida inteira que minha mãe não me aceitou quando engravidou de mim. Meu pai não aceitou quando engravidou de mim. E às vezes aquele sentimento fica martelando, tempo após tempo. Por mais que às vezes o pai e a mãe tiveram uma certa situação naquele momento, tiveram um certo problema naquela época, não tinham financeiro adequado naquela época. Por mais que às vezes naquele momento não era um bom momento realmente, ou era antes do casamento, ou era um momento que realmente eles estavam às vezes se preparando para um outro projeto, ou tinham acabado de ter um filho e ali veio o teu paciente logo em seguida. Então essa sensação de não boa recepção, de não boa aceitação com relação àquela gravidez, talvez traga para muitos pacientes, para muitas pessoas, um sentimento de que eu não fui bem recebido e não fui amado. E esse sentimento de não ser bem amado, às vezes aquela pessoa guarda aquilo a sete chaves. Às vezes ela não expressa, às vezes ela fica com aquele rancor, com aquela mágoa que distancia as pessoas do pai e da mãe, que na infância ali tiveram esse bloqueio, que tiveram essa dificuldade de se relacionar.
E às vezes isso explode na adolescência, não é? Então, quantos adolescentes que tiveram aquele sentimento toda, a pessoa entra com um sentimento que fica às vezes a vida toda bloqueado nessa dificuldade de realmente se sentir amado, sentir que eu sou acolhido, sentir que as pessoas realmente estão ali por mim. Às vezes essa pessoa guarda aquilo tanto tempo, que às vezes até para outras pessoas ela fica nessa sensação de não aprovação, de rejeição. Às vezes quando vai ter um relacionamento futuramente, traz um sentido de que às vezes as pessoas não me aceitam, que eu tenho dificuldade de me sentir acolhido, dificuldade às vezes que realmente aflorem aquele amor completo. Então cria uma sensação de entrar uma relação onde que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de realmente sentir o amor pleno. E às vezes eu acabo encontrando algumas pessoas que trazem esse sentimento de dificuldade em realmente expressar amor, de sentir plenas na afetividade com outras pessoas, por simples fato de que em algum momento, lá no passado, elas tiveram aquelas pessoas que elas amavam completamente. Ah, eu amava minha mãe plenamente, eu tinha uma paixão pelo meu pai plenamente. E meu pai ou minha mãe agiu de alguma forma que começou agora a eu não conseguir a ter esse sentimento de afetividade por completo. E nesse sentido, eu atendi vários pacientes nos últimos tempos onde que o pai, por exemplo, começou a entrar no contexto de alcoolismo e essa pessoa começa a se fazer de forte. Então eu tenho que me tornar forte, eu tenho que me fazer de forte para que eu não sofra de novo. Porque o meu pai se tornou alcoólatra, começou a dar problemas com relação à minha mãe começou a brigar com meu pai, e agora eu tenho que ser o adulto de casa, eu tenho que assumir o padrão de responsabilidade. Só que isso, para aquela pessoa, ele não cria um processo de resolução. Eu crio esse processo que eu me faço de forte, que eu me sinto rígido, duro, e que durante a vida toda, às vezes posso ter dificuldade de expressar sentimentos. Porque naquele momento eu tive que me fazer de tão forte, eu tive que ser o esteio da casa, eu tive que ser responsável pela casa, responsável pela minha mãe, porque minha mãe ficava triste, minha mãe chorava, minha mãe ficava mal. E a vida inteira eu carrego uma sensação de aguentar o tranco, me fazer de forte e assumir o papel de ser, às vezes, estar no controle, de ser o responsável. Só que aí, às vezes, no contexto de vida adulta, no contexto de casal, aquela pessoa não precisa realmente se sentir o responsável por tudo e por todos. Naquele momento, a pessoa não precisa mais se sentir que ela está sozinha. Ela pode ter um parceiro ou uma parceira para compartilhar. Ela pode ter um parceiro ou uma parceira para, às vezes, ajudar com o peso das coisas. Ela pode dividir o peso da vida. Só que enquanto eu me carrego, que eu me sinto responsável, que eu me sinto que eu tenho que dar conta, que eu sou o responsável por tudo, aí cria às vezes distanciamentos de novo no contexto casal, porque nesse momento, às vezes vem a parceira ou o parceiro que o outro fica tão se fazendo de forte que não compartilha, que cria às vezes a sensação que eu não estou entendendo porque o outro está calado, porque o outro fica sério. E eu quero, às vezes, estar junto, a gente quer estar em harmonia, mas o outro fica bravo, emburrado, porque ele tem que se fazer de forte pela situação. E aí cria uma sensação, às vezes, de ruptura de novo. Porque aquele sentimento que eu não consigo liberar, eu não consigo expressar, eu não consigo compartilhar, porque eu tenho que me fazer de forte, torna que aquele momento que eu vivi na infância não é mais o mesmo momento que eu estou vivendo aqui agora. Não é a mesma situação, não é a mesma frustração que eu estou vivendo agora, mas tudo que eu vivi e não fui bem resolvido, eu transporto para o hoje. Por sempre medo de reativar, de viver na mesma escala uma frustração ou uma situação. Aquele sofrer por antecipação. Porque a gente só tem medo de sofrer de novo se eu já vivi uma coisa. Se eu nunca vivi, eu não tenho medo de sofrer de novo. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas enquanto esse barrilzinho, esse baú que traz aquela frustração, aquilo que eu coloquei, as 7 chaves que eu guardei, aquele sentimento mal resolvido, enquanto ele está ali preso, aquele baúzinho,
eu acabo trazendo aquele sentimento escondido, aquele sentimento que eu não trouxe à tona e não liberei. E às vezes a vida inteira eu carrego aquela frustração que vai começar a transformar em sintomas. Então, muitos dos sintomas que nós apresentamos, ou nossos pacientes apresentam, vêm de anos escondidos de informações mal resolvidas. E não sei se vocês já viram, né? Denise aí, Lívia, Dani, Tanisa aí, Thiago, que trabalham há bastante tempo com a origem profissional dos sintomas, quem aí já não viu aquela sensação de que o paciente que vem para você queria ter entrado de volta na barriga da mãe? Quem trabalha com crânio sacral, ele vê muito frequentemente o paciente rodar na maca até ele ficar na posição fetal de novo. O que é isso? É aquele sentimento de que dentro da barriga da mãe eu estava bem. Enquanto eu estava lá dentro, eu estava seguro. Enquanto eu estava lá dentro, talvez eu tinha amor. Enquanto eu estava lá dentro da barriga da mãe, eu estava protegido. E a partir do momento que eu saí da barriga da mãe, agora eu estou desprotegido. Ninguém sabe o que fazer. Ou as pessoas estão estressadas, ou tem discussão, ou tem desentendimento, ou não tem uma aceitação muito boa do meu avô, da minha avó, ou tem dificuldades no relacionamento, ou tem dificuldades da mãe me dar o afeto que ela gostaria de me dar porque ela está com dor, porque ela não tem leite para dar, ou por isso, por aquilo, por aquele outro. Só que aquele bebê, ele não entende essa interpretação. Ele não tem raciocínio de um adulto. Hoje, como adulto, às vezes você se compreende. Eu entendo que a minha mãe estava passando por uma fase ruim, por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu entendo que às vezes a minha mãe, ela passou por uma situação de dificuldade em amamentar, por isso, por aquilo, por aquele outro. Ou entendo que meu pai e minha mãe tiveram um desentendimento ali, por isso que às vezes eu me senti desprotegido depois que eu nasci. E aí, só que aquela pessoa, ela não percebe que toda noite que ela vai dormir, ela deita numa posição fetal. Como se ela quisesse encontrar aquele aconchego de volta da barriga da mãe. Ou cada vez que ela está triste ou entrando num processo depressivo, ela vai e deita na cama na posição fetal. Que ela traz aquele processo que não foi bem resolvido e é um contexto visceral dentro dela. Por isso que eu falo tanto que às vezes o racional não ajuda a tratar o visceral. Aquele sentimento visceral de não acolhimento, às vezes pode trazer um sentimento visceral como se eu quisesse voltar àquele momento. Por isso que aquele sentimento, quando eu reativo uma tristeza, reativo uma sensação de frustração, eu tenho aquela necessidade visceral de voltar àquele momento que aconteceu aquela situação. E por isso que muitas pessoas acabam voltando a movimentos de criança. Vocês não viram já pessoas às vezes que falam que quando eu estou brigando eu pareço uma criança birrenta. Eu pareço às vezes uma atitude de uma criancinha. Ou chora que nem um bebê. Porque realmente aquela fase criou um bloqueio de maturidade para aquela pessoa que faz com que ela volte à tona esse padrão de frustração. E reative esse sentimento. O Thiago fala, quanto mais tempo guardamos algo, maior a massa do conflito. Exatamente. Maior é a massa, maior os sintomas, né? A gente poderia pensar até que às vezes um adulto que passou por frustrações perante ao processo de gestação, perante o processo de parto, talvez tenha um contexto de fragilidades em volta do umbigo. Às vezes a gente poderia pensar que a link de mãe e filho era naquela região. E às vezes aquele link mal resolvido, aquele link às vezes de desgosto, aquele link de frustrações no vínculo mãe e filho, dessa afetividade, transporte para aquela região o único lugar que eu tinha maior de vínculo com a minha mãe na gestação. E uma pessoa que talvez possa não ter vivido esse vínculo tão bom e ainda carregue essa dificuldade visceral. Às vezes, hoje eu consigo dar um abraço melhor na minha mãe, hoje eu consigo dizer te amo para minha mãe, mas será que lá dentro é visceral? Será que lá dentro é verdadeiro? Será que é pleno aquele sentimento? E o Thiago fala também na crânio sacral, durante uma liberação somatoemocional, o paciente geralmente entra em posição fetal durante essa liberação. Realmente. Eu já vi várias vezes e eu mesmo
já entrei em posição fetal nos atendimentos de crânio-sacral. Para trabalhar coisas que foram realmente mal vividas naquele momento, que às vezes a gente nem imagina que os nossos pais viveram, ou que eu mesmo como feto vivi, às vezes numa gestação gemelar que houve uma morte de um outro gêmeo, ou quando minha mãe se intoxicava com bebida alcoólica, quando minha mãe usava drogas, não a minha mãe, né? Ou quando o paciente tinha uma mãe que usava bebida ou usava drogas, que poderia às vezes se intoxicar com aquilo na gestação, né? E quando vamos fazer a busca na micro, encontramos fase gestacional. O Tiago fala também, né? Então, tanto na crânio-sacral quanto na micro, né? O outro dia eu vou falar um pouco mais sobre crânio-sacral e essa junção das leis biológicas. Ou a Tanisa fala uma grande dificuldade de sair da casa dos pais. Então, se eu vejo os meus pais como meus protetores, ou se eu vejo o parto como um perigo de vida, quantos pacientes às vezes a gente não atende que às vezes tem aquele sentimento de desproteção perante o parto, como um parto cesárea antes do tempo, que tiveram que ir, ou um parto que tiveram que ir para a incubadora, que é aquela ruptura, porque o útero é a primeira casa, é a primeira casa que nós temos. Por que aquela ruptura foi perigosa? E será que romper de novo da casa não restaura o perigo de vida que eu vivi ali naquele momento? Será que eu não posso trazer aquela sensação? Então, aquele vivido que não foi solucionado, aquele vivido, aquele sentimento que está lá naquele baú de sentimento que não foi resolvido, e ele traz à tona aquele sentimento novamente em vários momentos, quando eu me sinto desprotegido, porque eu tenho que ir numa viagem, que eu sinto desprotegido, porque às vezes eu sinto que meus pais não estão bem ou estão doentes agora, e eu sinto que eles não podem ser capazes de me dar proteção quanto eu gostaria. Quantos que não viveram essa situação de que a mãe às vezes passou por problemas na infância ou doenças e às vezes ouviu a mãe chorando e que agora eu estou desprotegido e que eu tenho que ficar ali protegendo ela? E se eu sair, perder a minha mãe de vista, ela pode sofrer ou ela pode passar por um problema? Quantos dos nossos pacientes às vezes não conseguem ir para uma faculdade por causa disso? Ou tem dificuldade mesmo de casar e sair, porque eu me sinto responsável pelos meus pais, ao invés de ser o contrário, né? Antes eu estava falando com relação ao alcoolismo, né? O alcoolismo no sentido de que, eu passei uma lista aqui de informações, o alcoolismo como sendo uma forma de que aquela menina ou aquele menino viu o pai ou viu a mãe agindo de algumas formas, como meu pai, ele era o meu super-herói, meu pai, ele era quem eu idealizava como homem, o meu pai era o que eu via como tudo para mim, que eu amava tanto. E tem um episódio dentro, para quem já assistiu, Eu Não Sou o Seu Guru, de Tony Robbins, né? Quem ainda não assistiu, acessa lá dentro do Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru, de Tony Robbins. E dentro desse episódio dele, dentro desse grande evento que ele promove, tem uma menina que o Tony Robbins atende ela. Quem assistiu aí, digita 1 aí, só para eu saber se vocês estão inteirados no assunto do Tony Robbins ali, o que ele falou lá dentro. Tinha uma menina que ela viveu uma situação com o pai, que ela tinha um grande ódio do pai. Ele tinha uma grande raiva do pai. E ela tinha feito terapia, ela tinha feito isso e aquilo, mas ela tinha aquele grande ódio. E a mãe dela levou ela para esse seminário com o Tony Robbins. E ali naquele momento, o Tony Robbins fala, então você tem uma mágoa do teu pai, o teu pai te trouxe uma desproteção para você. Sim, ele bebia, ele me batia. E o Tony Robbins, para quem conhece a história, sabe que a mãe dele era alcoólatra. A mãe dele batia nele, fazia grandes coisas com ele. E ele falando para aquela menina assim, aquele filho da mãe, né? Você amava tanto ele. Você amava tanto, tanto ele, que ele fez essa merda contigo. Ele bebeu e te deixou na mão, né? Então aquela sensação daquela menina não era de frustração de raiva, mas era a frustração de que eu amava tanto, tanto aquele homem. Eu amava tanto que hoje é difícil amar de novo.
É difícil abrir meu coração para amar outras pessoas. E talvez, claro, que a gente não pode crucificar, falando hoje, no dia que nós estamos, a gente não pode às vezes crucificar uma pessoa com aquela raiva que a gente tem de alguma ação, pelo que a minha mãe sentiu na gestação, pelo que meu pai fez, pelo que meus avós fizeram, pelo que tios fizeram, pelo que minha parceira anterior, meu parceiro anterior me fez. E às vezes a gente crucifica muito as pessoas por atitudes, só que às vezes a gente não olha o outro lado. A gente não pensa por que aquela pessoa começou a beber. Por que aquela pessoa sentiu o que sentiu naquele momento. Por que aquela pessoa tomou a iniciativa de agir daquela forma? Por que ela agiu por impulso naquele momento? Só que a gente só pensa no visceral nosso, naquele sentimento que eu trago de frustração com relação à minha dor, a minha frustração. E o Tony fala para aquela menina, hoje tu vai olhar para teu pai e tu vai falar o quanto tu ama aquele filho da mãe. O quanto você ama ele, o quanto você amava ele e que às vezes aquilo que você fez doeu tanto, mas que você sente um grande amor dentro de você, que esse amor você teve que trancar dentro desse baú, sabe, dentro desse baú de sentimentos, que fez com que você não pudesse mais abrir esse sentimento de amor. Porque esse amor está ainda lá, mas eu não posso abrir ele, porque eu me senti tão frustrada que eu não quero mais amar ele para não sofrer de novo. Mas eu amo ele, eu sei que eu tenho esse amor lá dentro de mim, mas eu não quero amar, eu não quero sentir mais para não sofrer de novo. E daí naquele dia aquela menina ligou pro pai, tá? E disse que o pai chorou imensamente, falava que amava imensamente ela, que por causa dela ele ia parar de beber naquele momento, porque alguém amava ele. Tá prestando atenção? Tá prestando atenção nessa situação? Que talvez aquele pai começou a beber porque exatamente ele não se sentia amado. Que ele sentia que ninguém amava ele. Porque talvez ele tinha a interpretação inicial que talvez aquela esposa, que aquela filha não amava ele. Por talvez culpas que ele sentia de situações anteriores, que às vezes aquela menina, aquela mãe crucificaram ele. Que aquele pai se sentiu crucificado e que fez com que ele começasse a beber, que começasse a agir de forma errada. E quantos pais de famílias às vezes não são crucificados e começam a beber se punindo realmente? Porque ele é um mau pai, porque ele não presta, porque ele não soube cuidar do dinheiro, porque ele fez besteira. E aí ele é mais crucificado ainda depois que ele começa a beber. E ele não é acolhido, ele é abandonado, ele se sente mal amado. E que às vezes ele só precisa de receber um eu te amo. Que ele só precisa receber uma palavra das pessoas que estão à volta. E não uma crítica. De que aquele adolescente que começa, exatamente, Antônio, eu ia falar agora, de que aquele adolescente que começa a entrar nas drogas, que ele só precisa saber que ele é amado. Ele só precisa saber que o pai e a mãe dele estão ali. Por isso, realmente, Tiago, que o terapeuta tem que saber não julgar na hora do atendimento. Por isso que nós não podemos crucificar, como foi Jesus. Nós não podemos crucificar os nossos pacientes quando eles chegam, falando dos parentes, falando de tudo o que aconteceu. Nós não podemos crucificar nosso paciente que abortou em algum momento. Nós precisamos acolher porque ela já foi crucificada o bastante. Nós não precisamos crucificar o nosso paciente que traiu. Nós precisamos entender o porquê ele traiu. Tá? Porque quem trai não trai por acaso. Nós precisamos entender porque foi agressivo, porque assassinou, porque isso e porque aquilo. Porque já basta de pessoas que vêm no consultório e são crucificadas por N pessoas ao redor dela. São crucificadas sem saberem exatamente o porquê estão sendo crucificadas. Mas que a gente possa ter um olhar diferente. Ou para você, que mesmo sendo terapeuta, que em algum momento talvez crucificou alguém.
que em algum momento, às vezes, teve um mau pensamento sobre alguém, mas que talvez lá na infância, talvez você não tinha o conhecimento que você tinha hoje. Talvez você não tinha a visão que você tem hoje. Talvez você não tinha o olhar que você tem hoje. Mas que hoje você possa, talvez, olhar para aquela pessoa que lá no passado você crucificou, que hoje você possa tirar ela de lá. Que hoje você possa ter realmente uma transformação naquele sentimento que ficou guardado, que foi visceral, que traz dores estomacais, que trazem dores de cabeça, que trazem intestino preso, que trazem, sei lá, N possibilidades para você de sintomas, mas que hoje você possa dizer para aquela pessoa, e se puder, melhor ainda, mas que se possa dizer para aquela pessoa que realmente te fez algum mal em algum momento e você crucificou, que seja um parente, que seja isso, seja aquilo, que, me desculpe, eu não ouvi o teu lado. Eu não ouvi e não quis ouvir o porquê. Eu não quis ouvir o teu sentimento, meu pai, pelo que você passou. Eu não quis ouvir o sentimento, minha mãe, pela dor que você teve e o motivo de você ter agido da forma que você teve em um determinado momento na tua vida. Eu não quis ouvir, meu irmão, o porquê que você agia da forma que você agia comigo, porque você brigava comigo. Eu simplesmente quis saber que eu tinha mágoas. Eu simplesmente quis saber que eu tinha uma raiva de você. Ou eu não quis saber, minha ex-namorada ou meu ex-namorado, por que que você agiu da forma que agiu. Eu não quis saber por que que você me deixou naquele momento, mas que ainda está pendente esse sentimento, porque eu ainda não entendi aquilo que foi vivido. Boa, Antônio, muito bem. Tem uma paciente que foi adotada, a família adotiva impôs ou preferiu que essa adolescente só tivesse contato com a mãe biológica depois de adulta. A mesma tentou suicídio 3 vezes, olha o que o Antônio falou, né? Então, às vezes a gente julga, e quantos adotivos têm esse contexto, né, de julgamento, e claro, eu não quero julgar a eles também, porque eles têm uma dor deles, né? Eles têm, então se a gente entrasse talvez na pele deles, pelo menos eu não sou adotivo, então eu não sei, eu não posso dizer qual é o sentimento que ele poderia ter, mas eu imagino que é uma dor intensa, de uma sensação de crise de identidade, uma sensação de abandono, mas enquanto a gente não sabe o que passa pelo outro, a gente não sabe o que essa história do outro pode trazer. Ó, o Álvaro que entrou aí deve ter várias histórias sobre esse contexto também de sentimentos reprimidos aí dos pacientes dele. Mas todos nós como terapeutas, e o objetivo aqui é ser realmente uma grande troca. Ser grande troca de informações, é o que o Thiago falou, o que o Antônio falou. Então, ser uma grande troca de informações das experiências aí de cada um, de informações que cada um teve, de pacientes, ou como no caso aí dos adotivos, que às vezes guardam aquele grande sentimento de reprovação no passado, que guardam aquele sentimento de frustração no passado, onde que aquilo nunca foi bem resolvido e às vezes pode ficar a vida inteira, por mais que faça terapia, às vezes eu não consigo aceitar, então eu faço racionalmente, eu entendo que a minha mãe me deixou porque a família era melhor, a família pode ter mais dinheiro, a família às vezes poderia me acolher melhor, mas aquilo é um contexto racional. Será que aquele adotivo, realmente, visceralmente, ele pode realmente olhar com amor para a mãe biológica? Ele pode olhar com amor para aquela parceira, para aquela pessoa que me deixou, para aquele pai que, às vezes, porque aquele pai não me aceitou, minha mãe não pôde me acolher? Será que visceralmente aquilo é real? Será que a gente, como terapeuta, consegue realmente trazer ou transformar por completo aquele processo? E a gente tem que entender que a gente tem que fazer os nossos 100% do nosso 50%, é uma coisa que eu ouvi ontem, né? A gente faz o nosso 100% do 50% do atendimento. Então, na hora do atendimento, eu faço o meu 100%, daquele 50% que depende do atendimento. Só que agora o paciente tem que fazer o 100% do 50% dele. Porque 50% é dele e 50% é do terapeuta. Então, se o paciente não fizer o 100% do 50% dele, de fazer o ato simbólico, de fazer a ação dele,
de realmente querer entender o lado daquela pessoa que ele talvez tenha uma mágoa, porque se eu não entendo o lado do outro, eu não sei o porquê que aquilo aconteceu. Então, será que a pessoa entende o lado da outra pessoa? Será que, às vezes, eu quero saber o que minha mãe passou? Eu quero saber o que meu pai biológico passou? Será que eu quero lidar com isso? Será que vai ser bom para mim lidar com isso? Então, às vezes, por mais que a gente faça o possível para auxiliar nossos pacientes, às vezes tem coisas que são muito mais profundas, são coisas muito mais viscerais naquele momento e que às vezes trazem realmente uma informação que é incômoda, né? E por isso que eu tenho pedido para vocês, nas últimas lives, para eu saber os insights de você durante as lives. Porque eu falo tanta coisa aqui durante, e os insights que às vezes o Antônio, o Thiago me passam, às vezes a Lívia, às vezes a Dani, às vezes a Denise e a Luz Cleia, todo mundo aí, essas falas, como a Denise fala das dores de amor, né? São muito comuns a sofrer de amor, e a gente sabe nas leis biológicas que às vezes o pericárdio é uma fragilidade de sofrer de amor, e quando tem um duplo conflito de sofrer de amor, a pessoa se torna mais rígida, com dificuldade de expressar sentimentos, com dificuldade, às vezes, de amar ou falar sobre amor, falar o que sente, falar sobre os sentimentos. E quantas de nós não passamos por isso, né? De, às vezes, eu sofri de amor pelo meu pai na infância, depois sofri de amor por uma primeira namorada, primeiro namorado, e às vezes eu fico com aquela dificuldade de sentir as borboletas no estômago de novo, né? Fico com dificuldade de amar plenamente de novo, porque eu estou numa constelação esquizofrênica cerebral, e esse duplo conflito, ele trava mesmo o sentimento de amar. Então, enquanto eu não resolvo o conflito, não viver aquele processo lá atrás, de realmente tirar aquele bloqueio, daquele não amar meu pai, de que eu não posso mais amar porque aquela mulher me fez sofrer, porque eu não deixo esse passado de frustração, eu tenho dificuldade de amar minha esposa hoje. Eu tenho dificuldade em amar meus filhos hoje. Ou a mulher tem dificuldade de amar o esposo por completo hoje. Então, entendendo esse processo, eu posso agora deixar de crucificar meu pai, posso deixar de crucificar aquela primeira namorada, que talvez ela teve uma decisão por algum outro motivo. Ela teve a decisão pelas dores dela. Esse amor interrompido, como diz a Ângela aí, né? Realmente, e aqueles amores interrompidos, às vezes que acontece até por outras pessoas, né? Você não pode namorar com ele, então não vai mais, né? Os pais que rompem, esses pais que não deixam com que, às vezes, aquela pessoa possa viver aquele amor, interrompido por uma tragédia, de uma morte também. Quantas tragédias não interrompem o amor e aquela falta, aquela dor do luto não é bem resolvida? O Thiago coloca, o paciente adotivo que vem para a micro, o que mais evolui são os que começam a entender que são aceitos na nova família. Sim. E é um grande problema, né? O estômago, como diz o Álvaro, né? Essa relação de, às vezes, indigesto, né? De algo indigesto, as borboletas do estômago que vem nesse sentido de que eu prendo aquele amor, né? E aquele indigesto mal resolvido faz com que eu não possa sentir. E o que eu falo, Álvaro, mesmo é de que aquele sentimento visceral, né? O sentimento visceral que pode ser de ruim, né? Que é aquele sentimento visceral que eu não quero, aquela raiva visceral, aquele incômodo, mas também o amor é visceral. Então, quando eu me permito sentir amor, eu posso sentir no meu corpo aquele sentimento visceral. Eu posso sentir dentro de mim que é verdade aquele perdão, é verdade aquela gratidão, é verdadeiro aquele amor que eu sinto por aquela pessoa. E o sentimento das borboletas do estômago é esse visceral, né? É que eu sinto nas minhas entranhas como verdade aquele sentimento, né? E o que o Thiago falou é verdade, porque às vezes até, Thiago, que eu encontro às vezes, é que aquela criança adotada, ela vai para uma família que está mal resolvida. E se aquela família, os pais estão mal resolvidos, às vezes os pais têm dificuldade também em amar. Então aquela criança que teve dificuldade de ser aceita num casal, agora ela está numa nova família que ela não está se sentindo bem aceita porque os pais têm dificuldade também. Porque se os pais tiveram dificuldade em ter filhos, por exemplo, vamos dizer que aquela criança foi adotada numa família que os pais não conseguiram ter filhos. Às vezes aqueles pais não tiveram filhos porque eles têm um bloqueio. E se aquele bloqueio não foi resolvido, seja com o que seja com a constelação, seja com a micro, seja com a crânio, seja com a reprogramação biológica e com o Álvaro, seja com N, psicogenealogia,
seja com N reiki e tudo mais, às vezes aquela criança não consegue se sentir aceita. E quantas crianças adotivas que eu não encontro com mitomania, com agressividade, com N sintomas, né? Porque elas não são bem recebidas, elas ainda estão com a crise de identidade. Porque se elas estão numa nova família, o cérebro delas não entende família, primeira família e segunda família, né? Família é família. E quando elas entram nessa nova família, é como se a crise de identidade deveria resolver. Porque eu tenho que ser acolhido agora, eu tenho que me sentir dentro de uma identidade familiar. Só que se eu não me sinto inserido dentro dessa identidade, aí como é que eu vou resolver essa crise de identidade? Se eu não me sinto recepcionado completamente, e não é uma recepção assim racional, né? Porque o pai e a mãe racionalmente querem acolher aquela criança, senão não tinha adotado, né? Então, ninguém vai adotar simplesmente, agora eu vou adotar e tal, né? Não é do nada. Racionalmente eles querem. Mas, de novo, o contexto é visceral. Visceralmente eu tenho que querer uma criança. Visceralmente eu tenho que querer recepcionar. E às vezes não é pelos pais, às vezes é um transgeracional. Às vezes vem um contexto transgeracional que traz um sentido de que filho é problema, que filho é perigoso, que filho traz transtornos, que filho dá dificuldade financeira. E às vezes nesse visceral incômodo traz um problema. Tem que lembrar, né? Sempre tem um contexto relacionado a um sintoma que a gente traz na origem emocional, né? Traz nas leis biológicas, né? Sempre tem uma relação, Antônio, mesmo, né? Então, tem que ter essa relação. Quando a gente vai atender um paciente emocional, a gente sempre traz o vínculo, né? Nesse sentido biológico, né? Então, a gente consegue conectar. E quanto mais a gente estuda, é mais fácil conectar, né? Nesses sentimentos que as pessoas sentem e o porquê elas sentem esse sentimento, por que elas estão tão bloqueadas, né? Então, como eu estava falando, no sentido de os insights aqui, eu agradeço muito vocês que estão me passando esses insights, porque às vezes eu não consigo perceber alguns insights. Eu começo a falar aqui, e às vezes quando vi, às vezes passa despercebido algumas coisas, às vezes eu começo a falar algumas coisas, depois eu passo para outra coisa, e às vezes aquilo que era relevante para alguns de vocês como terapeutas, às vezes para mim não é tão relevante, e às vezes eu passo despercebido, e eu queria realmente que vocês me ajudassem com esse padrão, de que eu possa nas lives a seguir usar dessas ferramentas que vocês olharam, isso é importante, eu quero que você fale mais sobre isso, ou esse insight de junção das leis biológicas com isso nessa live me ajudou bastante, ou esse insight que você falou do baú dos sentimentos e tem esse sentimento também que você não falou, que talvez é interessante falar mais. Sabe? Ou que você use dessa ferramenta para me dizer, eu tive isso no meu paciente e isso no meu paciente foi interessante, e para vocês passarem insights também para nós, porque aqui é uma comunidade da origem, tá? A comunidade da origem é uma comunidade para troca, não só eu que falo, o Antônio está falando, o Thiago está falando, tá? Eu quero que vocês falem também sobre isso. Tá? Eu quero que vocês me digam o que vocês viveram na prática, porque eu quero aprender também. Então, por favor, me passem, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Para vocês me ajudarem, para eu saber como buscar esses insights de vocês, tá? E que se vocês quiserem pensar um pouco mais dos insights, eu vou dar uma pausa para você fazer um print da tela. E nesse print da tela, eu vou colocar aqui, baú dos sentimentos, tá? Que é o nome da live. Então, nessa pausa, você faz um print e você publica o insight, mas eu quero saber o teu insight de atendimento, o teu insight que você viu isso e usou na prática, o que você usou, se você usou o contexto de a carta terapêutica, se você usou a ressignificação com isso, com aquilo, para a gente fazer uma troca. E coloca hashtag comunidade origens, para que todo mundo que estiver aqui vá buscar lá o teu insight. Para que da mesma forma que a gente vai fazer no congresso a troca, para que a gente possa fazer já uma troca agora, sabe? De ter uma comunidade que a gente pode buscar, a Lívia fez o insight, a Luz Cleia fez o insight disso que ela usou, e o teu amigo, ele possa ir lá ver o insight que você teve e ganhar conhecimento com isso, tá? Para ser uma grande troca realmente, para ser uma comunidade. Porque basta a gente estar pensando só na coisa ruim ultimamente, né? Vamos pensar em coisas boas, em insights bons pra gente pode usar, tá? E não quero só ficar eu falando, tá? Então, pausa agora, vou ficar quieto aqui, tira um print, tá? Para que você veja essa informação agora, tá? Que você possa olhar essas informações, clica aqui
faz um print e publica lá no teu feed. Me marca e marca hashtag Comunidade Origens, para que o pessoal possa lá dentro do Instagram, tá? Dentro do Instagram, o pessoal possa lá buscar em pesquisa, procura lá hashtag Comunidade Origens e curte a comunidade, esse hashtag Comunidade Origens, porque cada vez que você vai na pesquisa no hashtag Comunidade Origem e curte esse hashtag, dentro do teu feed de notícias vai aparecer todo mundo que colocar a hashtag Comunidade Origens. Tá? Todo mundo que publicar e você não for teu amigo, vai aparecer esse hashtag Comunidade Origens no teu feed. E aí no teu feed você vai ver os insights que outras pessoas tiveram em cada uma das lives. Para que a gente tenha essa troca. Tá? E realmente essa troca é fundamental. As pessoas me mandam, às vezes, inbox, tá? No WhatsApp, me mandam no Telegram. Ó, Ivan, o insight da live, eu tive um insight muito legal disso e daquilo. E eu não quero só para mim esse insight. Eu quero que as outras pessoas aproveitem esse insight também. Eu quero que a Ana, a Denise, a Lívia, a Dani, todo mundo aproveite esses insights, tá? Então você tem muito conhecimento para passar, então aproveita ali, compartilha com a gente, tá? Ó, o Álvaro falou 2 conflitos pericárdio, baita insight que você falou, acontece demais, muito, cara. É muito, Álvaro. É frequente demais os pacientes chegarem bloqueados de não poder expressar sentimento, ou que estão no casamento e às vezes não conseguem realmente... eu não sei se eu amo essa pessoa, eu não sei se eu amo mais. E é uma proteção, baita proteção para evitar que eu sofra de novo. É uma baita proteção que faz com que às vezes eu não consiga realmente me apaixonar de novo, eu não consiga viver um grande amor de novo. E junto isso com a constelação Casanova, a constelação Ninfomania. Então, eu às vezes tenho esse coração partido, né? Eu tenho pericárdio bilateral e ao mesmo tempo eu tenho constelação pós-morte, eu tenho constelação ninfo ou tenho constelação Casanova. Daí aquela pessoa, ela se envolve no relacionamento, o sedutor, né? Eu seduzo, eu conquisto, daí a pouco tanto faz como tanto fez, sabe? Então, larga. Então eu vivo momentaneamente aquele relacionamento, depois tchau. E é muito frequente e cada vez mais. Porque cada vez mais as pessoas vivem de um momento, vivem de uma sensação de... Principalmente que quando começou esse processo assim de pegar 10 cada festa eu vou beijar tantas, aquela disputa de eu ter que ser o pegador, e cada vez mais a sensação de corações partidos, cada vez mais essa sensação de pessoas que vivem momentaneamente e às vezes acabam rompendo o coração de outras pessoas, às vezes que não imagina quanta dor causa para aquela outra pessoa, né? A Luz Cléia fala da importância de estar pleno no atendimento. Realmente estar pleno no atendimento é estar centrado para você conectar na informação que vai lá dentro. Sentimento de rejeição na ligação com os vícios, né? A Ângela fala. Sentimento de rejeição na ligação com os vícios é realmente uma relação, um abandono é uma das coisas que eu encontro mais frequentemente, né, na relação dos vícios. Essa semana mesmo eu atendi alguns pacientes que estavam nesse contexto de link, né, com os pais e começando a entrar em vícios quando os pais a vida inteira brigando e aquelas crianças se sentindo responsáveis em proteger, em apaziguar, em querer que os pais fiquem bem e nada resolve, né? Porque ficam, briga, tentam separar, volta. E o que o adolescente vai pensar, né? Talvez o álcool, talvez a droga seja uma forma de planar. Olha só, gente. Olha só a constelação planante, né? De novo. A constelação planante é uma forma de eu sair da realidade. E o que a maconha faz? Se não planar. O que a droga faz se não planar? Eu sair daquela realidade que eu estou vivendo. Então, de novo, a gente não pode crucificar um adolescente que está entrando em umas drogas se ele não fuma exatamente para sair daquela realidade que é tão difícil. Daquela realidade de ver os pais brigando o tempo inteiro. E que quem sabe, né, vocês sabem, quem estuda as leis biológicas sabe que
constelação planante, é brônquios e laringe, é uma ameaça no meu território onde eu não posso dissuadir, é uma ameaça no meu território que eu não posso, às vezes, confrontar. E essa ameaça no meu território, que como eu, filho, eu não posso fazer com que meus pais saiam daquele problema, eu não posso fazer com que meus pais parem de brigar, eu não posso resolver o problema deles, então eu sinto aquela ameaça constantemente acontecendo ali na minha vida, e isso faz com que essa ameaça constante que eu vejo acontecendo ali na minha vida, transmite então para eles uma sensação de que eu não quero estar naquela realidade. Então tá lá o filho com fone de ouvido no computador, jogando, xingando os amigos lá no computador, no mundo online, para ele sair daquela realidade que ele está vivendo ali naquele momento, porque aquela realidade não é boa. Ou será que ele tem que construir uma nova realidade na vida dele, que é o mitomania, né? Que é o esfíncter, o reto do intestino junto com brônquios, que ele pode estar planante, né? Laringe e brônquio junto com o reto do intestino associado, então planante junto com mitomania, que ele tem que viver uma realidade virtual, ele tem que viver uma realidade artificial ali no computador, porque aquela realidade mentirosa, fantasiosa do computador é melhor que a realidade ali na sala dele. Porque ficar lá na sala, o pai e a mãe só ficam criticando, reclamando, nada tá bom, a vida não é boa, ficam brigando um com o outro. Será que a realidade dentro de casa é boa ou é melhor a realidade do computador? Quando a realidade de casa é boa, eu não preciso para a realidade do computador. Quando a realidade de casa é boa, que meus pais brincam comigo, se diverte, a gente está feliz, a gente não fica só na televisão, a gente está ali conversando, trocando ideia, a gente está ali naquele ambiente feliz, harmonioso e tranquilo, eu não preciso ir para o processo lá de computador, para o mundo fantasioso, o mundo irreal, o mundo virtual. Eu posso estar naquele ambiente tranquilo, ir momentaneamente, tudo bem, mas por que aquelas pessoas têm que se enfiar naquele mundo, viver aquela realidade que não é real? Por que eu tenho que buscar o cigarro, buscar a maconha para entrar numa outra realidade? Para sair daquele ambiente que não é bom. Então, se o ambiente fosse bom, eu não precisava. E os pais têm que ter essa realidade na cabeça deles. Que tem que ser visceral também, que os pais entendam que aquele momento eles possam viver para os filhos. Quando eu chego em casa, não tem televisão, a gente desliga tudo e vai brincar. Por isso que eu falo, eu busco não responder ninguém depois das 6 horas da tarde. Eu busco não fazer live depois das 6 horas da tarde. Porque isso é a minha realidade. Porque isso é que eu acredito. Se eu acredito que eu tenho que estar presente para minhas filhas, me desculpem se o horário melhor para vocês é depois das 6, mas para mim não é. Para minhas filhas esse horário não é o melhor. Para as minhas filhas o horário melhor depois das 6 é eu estando com elas, eu estando presente, eu estando brincando, eu estando ali conversando com elas. Tá? Me desculpe se eu não faço lives depois, eu faço lives 7 horas da manhã, porque talvez elas ainda estão dormindo. Porque aí talvez eu não estou fazendo tanta falta para elas, né? Mas que talvez para que você se conscientize também, que você possa estar presente. Porque você não possa chegar em casa e ficar só no celular, chegar em casa e ficar só na televisão, porque a televisão não funciona à noite em casa. A televisão está desligada em casa à noite. Tá? Para que eu possa estar presente de cabeça e presente de coração com elas naquele momento. Tá? Então por isso que depois das 6 eu não faço live. Tá? Depois das 6 não é o momento meu. Tá? Então o Álvaro fala, pais cada vez mais sem tempo e culpados para seguir curtir o outro e agradar ao filho, investem no videogame. Verdade, Álvaro. Então às vezes o videogame é a forma assim, ele está feliz ali. Ele está vivendo uma realidade virtual, né? Está vivendo uma outra realidade porque aquela realidade ali não pode ser vivida. Naquela realidade ali não pode ser usufruída. E aqui em casa eu comprei um balanço para minhas filhas. Aqui em casa eu construí junto com meu sogro uma casinha de boneca para minhas filhas lá fora de casa, no quintal. Para que a gente possa ter um momento ali daquele lugar de diversão. Eu sei que quem mora em apartamento é mais difícil, ainda mais com isolamento, pior ainda. Que não dá para levar num parque, não dá para viver aquela realidade. E o que eu vejo, e tem pais que me falam também assim, eu vou no parque com meus filhos, eu passo um tempo com eles.
E daí você vai ver o pai tá sentado, né, no banco e a criança tá brincando no parque. Como é que você tá com a criança? Como que você tá com a criança? Você não tá brincando com ela, tu tá no banco. E a criança tá brincando. Não é 100% presente. É um acreditar numa realidade que não é verdadeira. A criança não tá com você. Ela tá lá brincando com outras crianças. Então, que seja verdadeira essa presença. E quando é verdadeira, a criança se sente acolhida. E essa presença é extremamente fundamental. Tá? Então, só para avisar vocês que segunda-feira abre as inscrições então, para o Leis Biológicas Experience 2020, dia 7 e 8 de novembro, tá? lá em Florianópolis. Florianópolis, nós vamos ter essa comunidade aí toda junto, gente da reprogramação, bioalinhamento, gente da psicogenealogia, gente que trabalha com decodificação mente-corpo, com a origem emocional dos sintomas, todo mundo que trabalha com as leis biológicas, com a 5LB, com a germânica Raikkonen, e é para todo mundo de diferente a formação, indiferente com quem fez a formação das leis biológicas, mas para que todo mundo esteja junto para ter uma grande comunidade das leis biológicas, uma comunidade de troca, realmente, para que a gente possa realmente crescer. E o diferencial desse ano é que vai ter exposição de resumos científicos. Então, para vocês aí, Álvaro, que fazem pesquisa, para vocês que estudam aí as leis biológicas, estudam no paciente, faz um resumo científico e publica lá para a gente ter esses insights, ter aí essa visão de que com alergia funciona, eu atendi os pacientes, fiz um estudo, né, Antônio? Vai lá, faz aí, então faz esse processo aí, faz essa busca aí nos teus pacientes e faz um resumo científico para publicar lá, para a gente expor lá dentro das leis biológicas Experience 2020, para que mais pessoas possam ver o teu estudo, saber o que tu faz, como é fazer o atendimento na reprogramação, como é fazer o atendimento no bioalinhamento, na constelação. Então são técnicas integrativas para que possa ser exposto técnicas integrativas lá dentro. As normas vão estar a partir de segunda-feira, espero eu, né? Amanhã a gente vai fazer uma reunião para já colocar no site todas as informações, tá? Ou manda mensagem para mim, Álvaro, eu vou te passar as normas, tá? E a gente vai colocar essa publicação. A Universidade Unisul de Florianópolis vai avaliar, os mestrandos, os doutorandos lá da faculdade vão avaliar o estudo para daí dizer se esse estudo é bom ou não é, para ser publicado lá dentro. E a gente vai fazer um processo bem legal e vai ter premiação para os melhores estudos, né? Então vai ter esse ambiente para termos um espaço para mostrar realmente que o que nós fazemos é científico. O que nós fazemos dá resultado. O que nós fazemos é possível sim ser feito e publicado em revista, tá? Para que mais e mais pessoas estudem as leis biológicas. O congresso é para realmente ser visceral para todos vocês, para que mais e mais pessoas, como a Natália aí que está estudando dentro do hospital sobre as leis biológicas e vai publicar coisas, para que a Aline que está estudando no hospital e vá publicar coisas, para que todo mundo aí que está estudando as leis biológicas publique coisas, para que a gente seja científico, né? Eu vou fazer um trabalho agora, estou começando um trabalho também científico nessa área. Vamos fazer mais e mais trabalho, porque o que nós fazemos é pesquisar. Só que a gente precisa publicar e mostrar que isso funciona. Todo mundo está publicando, por que a gente não pode? Dá resultado, todo mundo sabe que dá. Todo mundo que está aqui sabe que funciona, né? Mas agora vamos publicar. Tá? Vamos publicar para mostrar que deu resultado com alergia, deu resultado com bronquite, deu resultado com isso, com aquilo, tá bom? Então vamos junto, vamos lá, pensa aí no teu resumo do que tu pode fazer de estudo, o que tu pode ter uma aprovação do comitê de ética, que possa ser aí estudado, que possa ser concretizada essas informações, para que você mostre, às vezes, um estudo de caso de um paciente, ou que pega algum grupo de pacientes sobre tal sintoma, que você fez um questionário e mostrou o resultado, ou que tem um exame antes e depois e mostra o resultado lá. Vai ser show, tá? Eu quero aprender muito com vocês,
Tá? Então, faz lá a tua publicação, Comunidade Origem, hashtag Comunidade Origem, publica lá no Instagram, tá? Que eu quero ver o teu insight de hoje, que eu quero aprender contigo. Um grande abraço, um ótimo dia e aproveita hoje. A Denise me falou ali como ressignificar esse processo. Uma ideia de ressignificar é fazer a carta terapêutica. Tem pessoas que falam, faz uma oração do perdão, aproveita hoje o momento de oração, faz uma oração de perdão para aquelas pessoas que tu crucificou. Às vezes perdoa elas, perdoa de coração. Nem sempre é fácil perdoar e só a oração do perdão basta. Às vezes faz uma carta terapêutica expressando, porque às vezes se a mágoa continua dentro de você, se você não expressar essa mágoa, o perdão é jogado para água de boca para fora. O Ho'oponopono é jogado de boca para fora. Não adianta fazer o Ho'oponopono se visceralmente a mágoa está lá. Então faz uma carta terapêutica, expressa aquilo. Então procura lá no meu YouTube, Carta Terapêutica Ivan Bonaldo. Lá tem um passo a passo de como fazer a carta terapêutica. Tá? Então faz visceralmente, perdoa essas pessoas, tira elas lá da cruz hoje. Tira elas da cruz de tanto tempo que você deixou elas presas lá dentro. Então tira essa mãe, tira esse pai, tira esse primeiro relacionamento, tira esses irmãos de lá de dentro. Faz esse Ho'oponopono mesmo depois, mas seja visceral com ele. Tá? Seja visceral, verdadeiro, que realmente é verdade que eu quero perdoar, que realmente é verdade que eu quero fazer aquela oração do perdão, e seja com sentimento, seja real aquele sentimento de perdão que realmente eu quero perdoar, e não só racional. Se não é racional ainda, faz a carta terapêutica, para que você possa expressar aquela mágoa e jogar tudo para fora. Fala realmente pro teu pai lá que, filho da mãe, eu te amava tanto e você fez aquela merda comigo. Eu te amava tanto e considerava você como meu super-herói, mas eu vi você caindo de bêbado e eu parei de achar você como meu super-herói. Sabe? Eu senti falta de você porque você não estava presente, você se separou da minha mãe. Eu amava tanto e você foi embora. E agora eu prendi aquele amor. Mas eu ainda sei que eu te amo. Que eu ainda sei que você é aquele pai que eu queria tanto para minha vida. Eu amo tanto você, por isso que eu tenho essa raiva. Eu amo tanto você por isso. E agora eu perdi esse amor. Então que agora você pode expressar isso. Que se for necessário mandar uma mensagem para ele, que manda essa mensagem para ele. Tá? Talvez não valha a pena quebrar o pau com ele. Tá? Não, escreva na carta e queima a carta. Se ele não precisa saber. Mas fala para ele, pai, te amo. Tá? Mãe, te amo. Manda essa mensagem. Irmã, te amo. Tá? Obrigado por tudo que você proporcionou. Tá? Eu te libero de toda a dor que eu senti. Te amo. Tá? Mas para que seja visceral. Tá? E pega aquela chavezinha que agora você sabe que você escondeu. Abre esse baú do sentimento. Esse baú do sentimento. Joga aquele sentimento. Abre esse baú. Deixa ele sair. Um grande abraço. Aproveita o dia. Seja feliz. E joga esse sentimento. Medite. Olhe para si. Reze. E traga esse sentimento que ficou mal resolvido. Para que agora ele possa ser tirado de você. E possa você realmente fazer uma transição. De que da cruz seja para o momento aí de liberação. E para que você possa aí sair de todo esse sentimento ruim para se libertar de tudo isso. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau.